A graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos começar aqui uma série de 40 dias, onde nós vamos gravar fazendo a leitura de um livro de um autor americano chamado Rick Warren. Esse autor escreveu esse livro que está aparecendo na tela, que é um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? Esse livro já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em português. E o objetivo de começarmos a fazer essa gravação não é fazer a divulgação do livro, não é realizar a venda do livro para você, também não é fazer propaganda de nada, absolutamente nada. O objetivo é que esse livro, ele é um devocional, onde o Rick Warren, que é um pastor americano, escreveu esse livro para ser um roteiro para encontrarmos o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas ficam pensando, para que eu estou aqui na Terra? E ele se propõe a nos apresentar durante 40 dias, com base nos textos da Bíblia, uma solução para essa pergunta. Se você não sabe qual o teu propósito, então eu convido você a lermos durante 40 dias esse livro. Eu vou começar hoje, dia 2 de novembro de 2024, e depois vai ficar no canal aqui do YouTube. Quem quiser assistir depois, assista depois. Se você está vendo esse vídeo em uma outra data, saiba que do dia 2 de novembro, novembro tem 30 dias, então nós começamos a gravar hoje, vai dar até o dia 29, depois em dezembro vamos completar mais 11 dias. Mais ou menos lá pelo dia 11 de dezembro, nós vamos terminar esse devocional, e o propósito é que você encontre o propósito de Deus para a sua vida. Então, aqui ele coloca uma vida com propósitos, para que estou na Terra. Vou aumentar aqui a tela. E aqui vamos... São 40 dias. Então nós vamos ver aqui. Antes de começarmos a ler o dia 1, vamos ver aqui, quais são os propósitos, né? Afinal de contas, por que estou aqui? Então, o primeiro propósito é: você foi planejado para agradar a Deus. O segundo propósito: você foi formado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o quarto propósito: você foi moldado para servir a Deus. Tem um quinto propósito: você foi feito para uma missão. Então são 5 propósitos que o Rick Warren compartilha aqui no livro dele. E antes de começar a tratar dos 5 propósitos, ele coloca aqui os primeiros 7 dias. Então hoje é o dia 1, nós vamos ficar os próximos 7 dias para responder a uma pergunta. Afinal de contas, por que estou aqui? Por que estou aqui? Então aqui no dia 1 até o dia 7, tudo começa com Deus. Dia 2, você não é um acidente. Dia 3, o que dirige a sua vida? Dia 4, criado para ser eterno. Dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Dia 6, a vida é uma atribuição temporária. E dia 7, a razão de tudo. Então nós vamos começar hoje. Esse é o primeiro capítulo, antes de começarmos nos propósitos. Vamos direto para o dia 1.
aqui. Vamos ler aqui a introdução desse capítulo. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Vamos agora para o dia 1. Tudo começa com Deus. Ele começa com um versículo. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ali do lado tem um QR Code que, se você colocar a tela do teu telefone celular, você consegue acessar um vídeo que o próprio Rick Warren gravou para falar a respeito desse capítulo. Segundo, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. O Bertrand Russell, ele é um filósofo ateu e ele escreveu isso. Então você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que você foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó, capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Você deve começar com Deus, que é o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso.
Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Romanos capítulo 8, versículo 6. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça suas metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos, a grandes resultados. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus capítulo 16, versículo 25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse 3 pontinhos, querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Northwestern, eu não vou falar aqui, eu não sei falar esse nome, escreveu, é professor aqui dessa faculdade americana aí de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos, o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Veja aqui que as pessoas não responderam a pergunta. Muitas pessoas não tinham a menor ideia do propósito da vida. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Veja, pessoas que estavam buscando o sentido da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida.
trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vago e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Deus é a fonte da vida. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por seu Filho amado totalmente de graça. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Número 1. Você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava em você, muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Dia 1. Pensando sobre o meu propósito de vida. Nessa parte aqui, nós estamos chegando ao final do dia 1. E todo o dia, no final, ele deixa, aqui o Rick Warren, ele deixa um tema para a nossa reflexão, ele deixa um versículo para nós memorizarmos, porque a memorização da palavra nos ajuda a recordar dela nas horas difíceis. Ele deixa uma pergunta para nós meditarmos e ele deixa esses 3 exercícios para que nós possamos pensar a respeito do que estamos meditando, do que ele falou naquele dia. Então hoje, que é o dia 1º, pensando sobre o meu propósito de vida, como nós lemos aqui, ele fala que
existem duas formas das pessoas descobrirem o seu propósito. A primeira é pela especulação. E essa é a forma que 90% das pessoas usam. Elas ficam tentando especular. Eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que eu nasci para fazer aquilo. E as pessoas ficam pensando, no futuro eu vou querer fazer tal coisa. Desde crianças nós somos estimulados a o que você quer ser no futuro. E as pessoas ficam pensando, eu quero ser isso ou aquilo, pensando, dando um palpite. Mas a outra forma de conhecermos o nosso propósito é pela revelação. Então nós temos a especulação e a revelação. E o Rick Warren, como nós lemos aqui, ele fala que é melhor nós seguirmos no campo da revelação. O que é a revelação? Você lê a Bíblia e você recebe a revelação, porque a Bíblia já fala por que Deus criou cada um de nós. E ele fala que nesse livro, nos próximos dias, eu vou apresentar, ou ele está dizendo para nós, quais são os propósitos que estão escritos na Bíblia que são para mim e para você. Então, ler a Bíblia é mais fácil porque você encontra o teu propósito sendo do próprio Deus, do próprio fabricante, no próprio manual. E quando você recebe um manual e você lê um manual de uma invenção, você sabe mais rapidamente para que serve aquilo. Então, essa é a primeira ideia que eu considero que na minha leitura, né, estou compartilhando a leitura aqui, que é importante. O segundo ponto que eu achei importante, ele fala, o foco não sou eu, o foco não é você, o foco da nossa vida não é sobre nós, o foco é Deus. Então, você não é o foco, eu não sou o foco. Nós colocamos a questão do foco em nós. O foco é o que eu vou fazer, onde eu vou morar, com quem eu vou casar, o que eu vou fazer. Nós pensamos muito em nós mesmos como foco. Mas ele coloca aqui o primeiro ponto, exercício para a leitura que fizemos. Tema para a reflexão. Eu não sou o foco. Eu não sou o foco. O segundo ponto aqui das tarefas aqui é qual o versículo para memorizar. Guardar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Tudo começou com Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que foi Deus que criou todas as coisas, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele, e nele encontra o seu propósito. E a pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então fica essa pergunta para a nossa meditação. Como que eu posso me recordar todos os dias quando eu acordo, que quando eu acordo não é sobre eu ir para o trabalho, sobre eu ir para a faculdade, sobre eu encontrar os meus amigos, sobre eu estar no almoço ou no jantar com a minha família, mas todas essas pequenas coisas do dia a dia, elas estão ocorrendo e elas devem estar ocorrendo para cumprirmos um propósito. E esse propósito é um propósito de Deus sobre a nossa vida. Como que nós podemos lembrar disso sempre, constantemente? Então esse é o dia primeiro. Nós vamos prosseguir nos próximos dias. Vamos fazer 40 dias lendo esse livro com o propósito de encontrar um propósito. Muitas vezes nós pensamos que já encontramos o propósito. De repente, lendo o livro, Deus pode revelar novas coisas que tem para nós. Eu estou fazendo aqui essa leitura, muitas vezes nós lemos o livro na primeira vez e Deus nos mostra, olha, eu te chamei para isso também, e eu te chamei para aquilo também. À medida em que nós vamos meditando na palavra, Deus pode mostrar para nós os propósitos que tem para nós que muitas vezes nós não percebemos, que nós não vimos. Fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.